Shalom, Lekulam, olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto estudo da série E Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Nas 3 aulas anteriores, nós estudamos 2 palavras que existem em João, capítulo 8, versículo 32. Na primeira aula, nós estudamos a palavra conhecer. Aprendemos esta palavra em hebraico e em grego e as suas etimologias. Na segunda e terceira aula, nós estudamos a palavra verdade. E hoje nós vamos estudar a palavra libertar. E vamos saber qual é a palavra que existe na Bíblia grega que nós traduzimos para libertar e vamos entender o que realmente é liberdade. Vamos lá. A palavra grega que está traduzida em João capítulo 8, versículo 32 para libertar é esta palavra aqui. E vamos ler bem devagar para aprender a pronunciar e vamos descobrir o verdadeiro sentido desta palavra. Vamos lá. Aqui nós temos escrito eleitero. Eleitero. Eleitero significa tornar livre, colocar alguém em liberdade, no sentido ético, libertar do domínio do pecado. É isto que a aletheia, a verdade, nos proporciona. Uma liberdade completa. Ela nos traz liberdade. E no sentido ético, a aletheia, que nós traduzimos como verdade, ela nos liberta de todas as cadeias, de tudo aquilo que nos prende e de todo domínio, tanto religioso quanto domínio do pecado. Porém, existem pessoas que estão confundindo liberdade com libertinagem. Vejam o que é libertinagem. A palavra grega que em nossa Bíblia está traduzido como libertinagem é esta palavra aqui, ó. Vamos ler bem devagar para aprendermos a pronunciar. Vamos lá. Azeugeia. Azeugeia significa luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, caráter ultrajante, impudência, desaforo e insolência. Então a palavra libertinagem, azeugeia, não tem nada a ver com a palavra liberdade. Então as pessoas estão confundindo estas 2 palavras. Eles entram na libertinagem achando que são livres para fazer o que quiser. Porém, são palavras distintas. Eleitero é liberdade. Azeugeia é libertinagem, que é luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, caráter ultrajante, impudência, desaforo e insolência.
Eu vou mostrar para vocês duas palavras hebraicas para você ter uma noção que é realmente ser livres. Eu quero que vocês observem estas duas palavras hebraicas que temos aqui, ó. Estas duas palavras hebraicas, cada uma delas possui 4 consoantes hebraicas. Observem, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu quero que você preste bastante atenção que estas duas palavras hebraicas, elas possuem as mesmas consoantes. A primeira consoante desta palavra é rete, ó, rete. A segunda consoante é resh, ó, resh. A terceira consoante é o vav, ó, vav. E a última consoante desta palavra é tav, ó. Elas possuem as mesmas consoantes. O que difere estas duas palavras é a pronúncia. Vejam como o hebraico é extraordinário. A primeira palavra que temos aqui, observem que ela começa com tsere, esses dois pinguins embaixo. Então, diferente desta palavra aqui que começa com kamatis. Porém, na antiguidade, o hebraico não tinha estas pontuações vocálicas. Então, essas duas palavras só podiam conhecer através de um contexto. Não dava para diferenciá-las. Vou ler e vou colocar a transliteração destas duas palavras e vou traduzir para vocês. E vocês vão ter uma visão ampla do que realmente é ser livres, é ter liberdade. Vamos lá. A primeira palavra que temos aqui é herut. Herut. Herut significa liberdade, independência. É herut. A segunda palavra que nós temos aqui é harut. Harut significa entalhado, escrito. Então observe que herut, liberdade, e harut, entalho, escrito, são as mesmas consoantes. Isto mostra-nos, só pode ter herut, liberdade, aquele que a palavra de Deus foi entalhada, escrita no seu coração. Para ter liberdade, a palavra de Deus precisa ser entalhada no coração do homem. A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Vejam esses dois versículos. Vamos ler esses dois versículos aqui. Observem esses dois versículos. O primeiro se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Para ter liberdade, a palavra de Deus tem que ser entalhada
em nosso coração. Vejam 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servo de Deus. Repito mais uma vez, a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. Assim encerramos a 4ª aula da série E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Shalom, Lehitraot, até a próxima.